Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Estamos de volta para estar trazendo para vocês mais um conteúdo para este canal. Um canal que, graças ao nosso Pai, graças ao Criador, está crescendo lentamente, mas ele está crescendo, está atingindo novas pessoas e as pessoas estão trazendo para suas vidas muitas informações que estão sendo postadas aqui através deste canal. Um forte abraço para todos vocês, que Deus os abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe o link no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social que você tenha, o link, para que nós possamos, e você possa nos ajudar a aumentar as visualizações do nosso conteúdo. Pessoal, o assunto que eu quero trazer para vocês aqui: saia da Igreja Católica, mas não vá para a Igreja Evangélica. Como assim, professor Rivanildo? Como assim? Eu quero trazer para vocês aqui algo que poucas pessoas sabem. É exatamente o assunto que eu quero trazer para vocês sobre as podridões da Igreja Apostólica Católica Romana. Todos nós sabemos que a Igreja Apostólica Católica Romana foi fundada por Constantino no ano 313, aproximadamente, depois de Cristo, onde ele reuniu várias pessoas através do ecumenismo nos concílios de Constantinopla, para que as pessoas se unissem à Igreja Católica, e foi pregado naquela época que não havia problemas se a pessoa fosse de uma outra cultura e de uma outra religião. Acontece que com o tempo foi se passando e, infelizmente, as pessoas foram se deixando seduzir pela grande meretriz, pela grande prostituta montada sobre muitas águas. A Bíblia revela em Apocalipse capítulo 17 que a Igreja Católica é considerada como uma grande prostituta, a grande meretriz. Ela conhece a verdade, ela traduziu as Escrituras, mas mesmo assim ela não obedece às Escrituras. E a partir do ponto, depois que houve a mudança na chamada Reforma Protestante, porque não houve absolutamente nada de reforma, nós tivemos aí muitos protestantes que saíram apenas da Igreja Católica, mas continuaram com os mesmos propósitos, com os mesmos desígnios pregado pela Igreja Católica. E nós sabemos muito bem que a Reforma Protestante, assim dizer melhor, que foi criada, estabelecida ali por Martim Lutero, e sabemos que a Igreja Católica, na realidade, ela teve muitas desavenças, muitas pessoas ficaram insatisfeitas com as vendas de indulgências e uma série de comportamentos ilícitos que começou ali, lá nos primórdios da construção da Igreja Católica. Então teve a Reforma Protestante. Aqui eu tenho uma pequena lista para você ter uma ideia que não mudou absolutamente nada. Nessa coluna do lado esquerdo, você vê, na sua tela, você vê católicos, e da coluna direita, protestante. Veja que não houve reforma, houve apenas mudança de nome. O padre da Igreja Católica virou pastor na Igreja Protestante. A batina do padre da Igreja Católica virou o terno do pastor protestante. A missa, que era celebrada na Igreja Católica, virou o culto na Igreja Evangélica. A hóstia que você vê na Igreja Católica, a hóstia mistraica, que ele virou na Igreja Evangélica, o pão e o vinho. O rezar da Igreja Católica virou orar. Promessa da Igreja Católica virou na Igreja Evangélica campanha. Excomungado, que era considerada a pessoa excomungada da Igreja Católica, a Igreja Evangélica foi excluído. A água benta da Igreja Católica virou óleo de unção. Eucaristia da Igreja Católica virou Santa Ceia na Igreja Evangélica.
O catecismo da Igreja Católica, sabe o que virou na Igreja Evangélica? Escola Bíblica Dominical. O cardeal da Igreja Católica, sabe o que virou na Igreja Evangélica? Pastor presidente. O dízimo da Igreja Católica continuou sendo dízimo da Igreja Evangélica, porque dessa teta ninguém quer desmamar. Então, se você parar para analisar, eu quero contar para vocês aqui que uma das piores coisas que a gente vê na história da Igreja Católica é a quantidade de pilantragem e de cafajestagem feita por padres, por bispos da própria Igreja Católica. Eu quero trazer para vocês aqui sobre a vida sexual desses papas, quando muitas pessoas não têm a mínima ideia do que eles faziam. E mesmo as pessoas tendo ideia das podridões desses líderes, ainda eles conseguem, por incrível que pareça, milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores. Esse quadro que vocês estão vendo, eu quero mostrar para vocês sobre a vida sexual deles. Alguns desses papas, eles morreram assassinados pelos maridos das amantes em pleno acto sexual, para você ter uma ideia. Que é chamado o celibato, né? Que eles criaram o celibato, que não pode casar, etc. E por essa proibição, como diz a própria Bíblia, né? Eles proíbem o casamento e a abstinência. Então a própria Bíblia diz que eles proíbem. O casamento é uma instituição dada por Deus. E deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. A Igreja Católica, que por causa de proibir o casamento, de criar celibatos, né? Por isso que você tem uma série de pedófilos, você tem uma série de violentadores, de prostituição. Na própria Igreja Católica, isso não é questão de inventar nada, isso é a pura realidade. Então o assunto que eu quero trazer para vocês aqui são fatos reais que aconteceram na Igreja Católica e que hoje não é falado, não é mostrado, em hipótese alguma, porque tem que tapar o sol com a peneira. Então, alguns desses papas morreram assassinados pelos maridos das amantes deles, em pleno ato sexual. Outros, eles foram depostos do cargo, julgados pelas suas bizarrices sexuais e banidos da história da igreja. Então, para você ter uma ideia, na podridão, eu quero te passar um exemplo aqui de 10 desses papas. Outros morreram com sífilis, olha só. Por exemplo, como o Papa Júlio II. O Papa Júlio II, ele foi eleito em 1503, que ficou na história por ter inventado o primeiro bordel gay de que há memória. Olha que para você ter uma ideia. O Papa Júlio II, ele criou um bordel gay. O Papa Bonifácio IX, ele deixou 34 filhos, a que chamava carinhosamente de adoráveis sobrinhos. Olha que sacana. O Martinho V, para você que não sabe, ele encomendava contos eróticos que gostava de ler no recolhimento do seu quarto, lá dentro da catedral. Paulo II era homossexual. O Listo IV, que cometeu incesto com os sobrinhos, era bissexual. O Inocêncio VIII reconheceu todos os filhos que fez e levou-os para a Santa Sé. Um deles tornou-se violador. Olha para você ter uma ideia. Os filhos do Papa Inocêncio VIII. O João XI, que ele governou mais ou menos em 931, e foi até 936, cerca de 5 anos, ele cometeu incesto com a própria mãe. Ele violava fiéis e organizava orgias com rapazes. Esse Papa aí, ó. Você está vendo na imagem. O cara foi terrivelmente abominável. E aí eu te pergunto, como que você vai continuar frequentando uma igreja católica totalmente deslavada, totalmente suja, totalmente podre, que esconde os seus erros debaixo do tapete?
Não dá para frequentar um local desse. Aí você passa aqui, você vê a história do Sérgio III. O Sérgio III, para você ter uma ideia, ele teve o infortúnio de se apaixonar por mães e filhas e não esteve com meias medidas. Ele não teve medidas. Ele rendeu-se à prática da menose atroz. Sabe o que é isso? São aquelas relações entre mãe e filha ao mesmo tempo. O Bento V só esteve no governo da Igreja Católica por 29 dias. Por ter desonrado uma rapariga é moça, né? De 14 anos de idade durante a confissão. A menina foi para lá para se confessar dos seus pecados, por isso que a questão do confessionário é um crime, né? E aí ele acabou abrindo lá a porta e violentou a menina de 14 anos. Depois de ser considerado culpado, o Papa, ele fugiu e levou boa parte do tesouro papal consigo. Então, pegaram ele. Ele catou o dinheiro da Igreja Católica e fugiu. O João 13º, o João 13, era servido por um batalhão de virgens. Ele desonrou a concubina do pai e uma sobrinha e comia em pratos de ouro enquanto assistia a danças de bailarinas orientais. O cara era terrível. Os bailes acabaram quando foi assassinado pelo marido de uma amante em pleno acto sexual. Silvestre II fez um pacto com o diabo. Ele era ateu. Silvestre II era ateu. Vocês estão vendo que esse ateísmo tem pacto com Satanás, com a maçonaria? Isso já vem de antigamente. Silvestre II fez um pacto com o diabo. Era ateu convicto e praticava magia. Acabou envenenado. Você acha que esses atores que tem na internet é o quê? Você acha que esses caras não creem em nada? Não é. Damaso I, que a igreja canonizou, ele promovia homens no ciclo eclesiástico, sendo a moeda de troca o poder dormir, e o poder dormir com as respectivas mulheres deles. Já o Papa Anastásio, que tinha escravas, teve um filho com uma nobre romana, que se viria a tornar, num Papa Inocêncio, o primeiro, famoso pelo seu séquito de raparigas e jovens. O cara montou um bordel. Pai e filho acabaram canonizados. Olha o que a Igreja Católica fez. O Leão I era convidado para as orgias do imperador, mas sempre se defendeu dizendo que ficava só assistindo. Mesmo assim, ele engravidou uma rapariga, que é uma menina de 14 anos de idade. Esse cara aí que você está vendo. Que mandou encerrar num convento para o resto da vida dele. Ele engravidou a menina, estragou a vida da menina e prendeu ela no convento para ser freira. E quando precisava abusar dela, ele ia até lá. O Bento VIII, ele morreu com sífilis, e o Bento IX era zoófilo. Urbano II criou uma lei que permitia aos padres terem amantes, desde que pagassem o imposto. Esse Papa Urbano II, quando ele criou essa lei, ele falou: todos vocês, é permitido vocês terem amantes, vocês podem ter amante, mas você precisa pagar o imposto para a Igreja Católica sobre as amantes. O Alexandre III fazia sexo com as fiéis a troco de perdões e deixou 62 filhos. A pessoa ficava tão impregnada naquela mentalidade de pecado, de pecado, de pecado. Então, para que ele perdoasse o pecado dessa pessoa, ele dizia: olha, eu vou te perdoar, mas como eu sou um homem de Deus, você precisa ter a purificação através do ato sexual. Isso é Alexandre III, mas isso ninguém conta para você. Ele foi expulso, mas a igreja teve de lhe conceder uma pensão vitalícia para poder sustentar a criançada. Olha que sacanagem. O Gregório I, estou te falando um monte de papa aí, ó. O Gregório I, ele gostava de punir as mulheres pecadoras, despindo-as e dando-lhes açoite. Ele batia nas mulheres. O Bonifácio VI,
ele rezava missa privadas só para mulheres. E o João XI, ele violou durante 4 dias uma mãe e 2 filhas ao mesmo tempo. Isso é vida. E o famoso João Paulo II, que foi acusado de ter uma filha secreta, que ninguém aceita, mas está aí as imagens e as fotos para você ver o que a Igreja Católica esconde de você. Em 1995, o norte-americano Leon Audubon, ele escreveu um livro polêmico em que dizia ser pai da neta de João Paulo II. Durante a ocupação nazista da Polônia, o Hitler, o João Paulo II, ele teria se casado secretamente com uma judia, lá em Lance, nesse meio desse Lance, nasceu uma rapariga que o próprio pai entregou com 6 semanas a um convento local. Isso aí é o Papa João Paulo II que vocês tanto adoram. No seu pontificado, Papa João Paulo II, especula-se muito sobre as namoradas que teve antes do sacerdócio. O Papa admitiu algumas, o próprio Papa admitiu isso. Mas ele garantiu nunca ter tido sexo. Que conversa fiada, sendo que depois apareceu cobrando até dinheiro para sustentar o menino que você está vendo aí. Lá no Vaticano, fazia-se acompanhar por uma filosofia norte-americana. Tinha lá, ele deixava uma mulher norte-americana acompanhar ele, que é chamada de Ana Teresa Timeniewska, com quem escreveu a sua maior obra filosófica. Acabaram zangados supostamente por ciúme. Ele tinha ciúme dessa mulher. Entendeu? Então ele tinha relações com ela seguramente escondido. Papa VI, homossexual. Assim que chegou ao Vaticano, o Papa VI mostrou-se muito conservador em relação às matérias ligadas à sexualidade. E em 1976, indignado com as declarações homofóbicas de Paulo VI, um historiador e diplomata francês chamado de Roger Peyreflete, ele contou ao mundo todo que, afinal, o Papa era homossexual e manteve uma relação com um ator conhecido da época. Bom, o escândalo foi tremendo. O Paulo VI, ele negou tudo e o Vaticano chegou a pedir orações aos fiéis do mundo inteiro pelas injúrias proferidas contra o Papa. Mas o Paulo VI, ele morreu em meados de 1978, aos 81 anos de idade, depois de 15 pontificados. Olha só, mesmo com tanta safadeza, ele ficou 15 pontificados na Igreja Católica. Sabe o que aconteceu com ele? A morte dele? Ele foi vítima de um edema pulmonar causado, sabe por quê? Em boa parte pelos 2 maços de cigarro que ele fumava por dia. Esse cara aí que vocês estão vendo. Inocêncio X, amante da cunhada. Olha o que esse cara fazia. Ele foi eleito no conclave de 1644, não falha a memória, e Inocêncio X, ele manteve uma relação com Olímpia Maidachini, que era viúva do seu irmão mais velho. Fato é que ele rendeu o escárnio das cortes da Europa. O Inocêncio X não era, aliás, grande defensor do celibato. Olímpia, a mulher, ela exercia grande influência na Santa Sé e chegou a assinar decretos papais. Por isso que é considerado que essa mulher, eles consideravam como ela é uma papa, né? Então ela tinha uma papa, uma mulher, só que não poderia ter mulher, e ela se vestia de homem. Olha que sacanagem a Igreja Católica. O Inocêncio X mostra aqui que, em certa altura da vida dele, o Papa apaixonou, sabe por quem? Por uma nobre Cornélia, o que enfureceu Olímpia. Olímpia ficou com ciúme de Cornélia. Mesmo assim, foi a cunhada que lhe valeu na hora da morte. E quem assegurou o funcionamento do Vaticano quando Inocêncio estava moribundo foi ela. Quando ele morreu em 1655, Olímpia, né, levou tudo que pôde da Santa Sé para o seu palácio em Roma, com medo de que o novo Papa não a deixasse ficar com nada.
Ela catou tudo, ela passou a mão em tudo. Isso aí é as coisas que a Igreja Católica faz e você não sabe. Leão X, ele morreu de sífilis. Foi de maca para a própria coroação, por causa dos seus excessos sexuais. Teve a coroação do Papa Leão X, que ele estava tão cheio de sífilis, tão doente, que ele foi de cama, levaram ele na maca para ser coroado. Olha que safadeza da igreja. Depois de Júlio II ter morrido de sífilis, em 1513, chegou o Papa Leão X, que gostava de orgias, bailes, onde os convidados eram somente cardeais e onde jovens de ambos os sexos apareciam com a cara coberta e o corpo despido. Eles colocavam um capuz na cara, preto, um capuz na cara dessas pessoas para não ver, e eles apareciam despidos na festa do Leão X, e ali eles tinham relações sexuais com eles, com homens, com menino, com menina. É isso que é a Igreja Católica. A Bíblia chama de grande prostituta. E a mãe, ela é a mãe das meretrizes. O próprio Apocalipse 17 diz que todas essas igrejas evangélicas que você vê por aí, que distorcem as escrituras, são filhas da grande prostituta. Então, se você compactua com o erro, você será culpado no dia do juízo. Você tem uma escolha. Ou você acredita nas escrituras e no teu Criador e agrada a ele, não a você, ou então você estará perdido, não tem conversa fiada. Você tem todo o direito, você que está me ouvindo, de fazer da sua vida o que você quiser. Mas a verdade, ela tem que ser dita. E não adianta depois você reclamar. Porque Deus não compactua com o erro. Esse Papa, ele gostava de rapazes novos, às vezes, vestia-se de mulher e adorava álcool. Quando foi eleito, tinha dificuldades em sentar-se no trono, devido às graves úlceras anais de que sofria após longos anos de sodomia. Tá? Estes e outros excessos levaram Lutero a fixar suas 95 teses, que lhe garantiram a excomunhão em 1521. O Leão X, ele morreu com sífilis, sabe quantos anos? 46 anos de idade. Isso é uma vergonha. E o Alexandre VI, professor? Bom, a história chama ele do insaciável. Ele gostava de orgias e obrigou um jovem de 15 anos a ter sexo com ele 7 vezes no espaço de 1 hora. Olha a situação. 15 anos de idade, obrigou a ter relação com ele durante 7 vezes no espaço de 1 hora. Isso é um pior do que um animal, um cara desse. Tá? Até o rapaz morrer de cansaço. Teve vários filhos que nomeou cardeais. Olha que sacanagem. Assim que chegou ao papado, em 1431, ele trocou a amante por uma mais nova, chamada Giulia, que é Júlia, né? Ela tinha, sabe quantos anos? 15 anos, e ele estava com 58 anos de idade. Isso é um pedófilo. Mas isso a igreja não te mostra, não. Ela não vai abrir os olhos seus, porque ela quer que você continue na escuridão. Quer que você continue você no mar da escuridão. No mar da desobediência. E o Alexandre VI, quem criou o célebre, né? Competição dos Romeiros, sabe? Foi isso aí, ó. No concurso, o Papa oferecia um prêmio em moedas de ouro ao participante que conseguisse ter o maior número de relações sexuais com prostitutas numa só noite. Esse Alexandre VI, ele criou a célebre competição das rameiras. Tá? Vou voltar a explicar para vocês. Essa célebre competição das rameiras era um desafio, ganhava o prêmio, quanto mais pessoas conseguissem ter relações sexuais durante a noite com mais prostitutas. Depois de morrer, o Vaticano ordenou que o nome de Alexandre VI fosse banido da história da igreja. E os seus aposentos no Vaticano foram selados até meados do século XIX. Tá? São coisas que eles não te contam. E o João 23? Ele violou irmãs e 300 freiras. Esse cara aí, ó. 300 freiras ele violou.
Não aparece na lista oficial de papas esse cara, mas ele foi papa e acabou preso em 1415. O antipapa conseguiu dinheiro a recomendar virgens de famílias abastadas a conventos importantes. Inclusive, ele pegava as meninas na rua e oferecia a elas uma boa vida, e elas caíam na cilada. Pessoas pobres, camponesas, jovens, tiravam das próprias mães, oferecia até dinheiro, e as meninas iam para esses locais, ele comprava essas meninas. Mas violava antes de irem para lá. Ele tinha relações com elas primeiro, depois eles vendiam. Ele tinha um séquito de 200 mulheres. Muitas delas eram freiras. Ele criou um imposto especial para as prostitutas de Bolonha. Sabia disso? Tinha sexo com 2 das suas irmãs, até com as irmãs dele. Sacana desse cara aí, ó. João 23 ainda, ele defendia-se dizendo que não as penetrava tá? Olha aí. E que por isso não cometia nenhum pecado. Olha que mentiroso. Ele foi julgado, acusado de 70 crimes de pirataria, assassinatos, violação, sodomia e incesto, entre outros factos. O tribunal deu como provado que o Papa teve sexo com 300 freiras e violou 3 das suas irmãs. Ele foi deposto do cargo, é claro, e foi preso. Ele voltou ao Vaticano, anos mais tarde, como cardeal, além de aprontar. Eu vou lhe dizer para você, por isso que a Bíblia chama da grande meretriz mesmo, né? E o Papa IX sodomizava, sabe quem? Animais. Chegou a Papa, esse Bento IX, ele chegou a Papa, parece que foi em 1032, com 11 anos de idade. Bissexual, ele sodomizava animais e foi acusado de feitiçaria, satanismo e violações. Ele invocava espíritos malignos e sacrificava virgens ao demônio. Ele tinha um harém e praticava sexo com irmãs de 15 anos de idade. Ele gostava, aliás, de haver na cama com outros homens. Ele via ali as meninas e gostava de ver elas tendo relações com outros homens. Ele gostava, inclusive, de observar quando praticavam a relação, com até 9 companheiros, enquanto abençoava a união. Então ele abençoava essa união suja e gostava de assistir. Ele convidava nobres, soldados e vagabundos para a orgia. Dante Alighieri, que é um grande pesquisador, considerou que o pontificado do Bento IX foi a época em que o papado atingiu o nível mais baixo de degradação. O Bento IX, ele cansou-se de tanta missa e renunciou ao cargo para casar com uma prima, que o abandonaria mais tarde. Mais tarde ela largou ele porque ninguém ia aguentar um caba desse aí. Clemente VI comprou bordéis. Em 1342, com Clemente VI chegando também à igreja Joana de Nápoles, a sua amante favorita, o Papa comprou um bordel respeitável, só para os membros da cúria. Um negócio, segundo os documentos da época, feito por bem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tornou-se proxeneta das prostitutas de Avignon, a quem cobrava um imposto especial, e teve a ideia de conceder 2 vezes por semana audiência exclusivamente a mulheres. Ele recebia as amantes numa sala, a poucos metros dos espaços em que os verdugos da Inquisição faziam o seu trabalho. Ou seja, onde havia ali o julgamento daquelas pessoas. No seu funeral, em Avignon, foi distribuído um panfleto em que o diabo, em pessoa, agradecia ao Papa Clemente VI, porque com o seu mau exemplo, povoara o inferno de almas.
Sisto III violou freiras e foi canonizado. Obcecado por mulheres mais novas, foi acusado de violar uma freira numa visita a um convento próximo de Roma. Enquanto orava na capela, o Papa eleito em 432, ele pediu assistência a duas noviças. Ele violou uma, mas a segunda escapou e denunciou. Em tribunais, Sisto III defendeu-se, recordando a história bíblica da mulher que foi apanhada em adultério. Perante isso, os altos membros eclesiásticos, reunidos para condenar o Papa violador, não se atreveram a o atirar a primeira pedra. E o assunto foi encerrado por aí. A Igreja Católica oculta tudo. Ela oculta, assim como a Igreja Evangélica oculta todo tipo de patifaria. O Sisto III ele violou freira e foi canonizado. Sisto III foi, aliás, canonizado depois de morrer. Seguiu-se Leão I, que também gostava de mulheres mais novas e que mandou encarcerar uma rapariga de 14 anos no convento depois de engravidar ela. Esse papa aqui, o João XII, ele foi morto pelo marido da amante. Nos conventos, rezava-se para que morresse. João o XII era bissexual e obrigava jovens a ter sexo à frente de toda a gente. Ele gozava ao ver cães e burros atacar jovens prostitutas. Ele organizou um bordel e cometeu incesto com a meia-irmã de 14 anos de idade. Raptava peregrinos no caminho para lugares sagrados e ordenou um bispo num estábulo. Ele ordenava esses caras ser bispo lá, mas tinha que fazer o que ele queria. Quando um cardeal o recriminou, mudou-se, ele mandou castrar o cara, só porque foi repreender ele. Um grupo de prelatos italianos, alemães e franceses julgaram-no por sodomia com a própria mãe e por ter um pacto com o próprio diabo, para ser seu representante na terra. Foi considerado culpado de incesto e adultério e deposto do cargo em 964. Foi assassinado, esfaqueado e amartelada em pleno ato sexual pelo marido de uma das suas várias amantes. Essa é a história desses papas. Essa é a história da Igreja Católica. Eu estou passando para vocês aqui apenas a ponta do iceberg, porque se vocês verem o iceberg de toda a podridão do catolicismo romano, vocês vão se desesperar. Então, saia do casulo religioso. O Criador não habita em templos feitos por mãos de homem. A Igreja Evangélica hoje é exatamente um complô da própria Igreja Católica. O Criador não está nesses locais. Liberte a tua mente, liberte a tua alma. Busca o Criador em essência, tenha vontade de conhecê-lo, estude as Escrituras, pergunte para quem realmente está te ensinando a verdade. Eu quero desejar para você um forte abraço, que o Criador vos abençoe ricamente, te dê paz no teu coração, te dê tranquilidade, e que você possa fugir da Igreja Católica, e que você possa desaparecer dessas igrejas evangélicas protestantes mentirosas. Que Deus tenha piedade da sua vida e da minha vida e de todos nós. Um abraço e até o próximo trabalho. Tchau.